Bom dia! Uma terça-feira maravilhosa e nós aqui de novo. Eu, você e um café e o óbvio que ignoramos e todo o aprendizado sobre essa jornada incrível. E estamos evoluindo muito, crescendo muito como pessoa, como profissional, como pai, como mãe e tantas outras situações que têm aberto portas. Você deve, sim, colocar a possibilidade da mudança, da criação, a possibilidade de ter uma nova vida, de tudo que você realmente sonha e deseja. Mas para isso, existem mudanças, existem ajustes, limpeza que devemos fazer. Temos que arrumar o lugar, que é assim que nós fazemos. Arrumamos o lugar. Sejam bem-vindos todos e não esqueçam, continuem compartilhando, continuem ali pronto a também motivar aos outros para que todos possam colher frutos, como você também tem colhido. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o poder das convicções. E aí, o que é uma convicção? O que é essa palavrinha tão estranha? E a convicção é algo que nós acreditamos saber. Acreditamos que eu sou o detentor do conhecimento sobre isso, e é a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho condições de discernir e de colocar o meu racional sobre isso, por causa das minhas experiências, por causa da minha vivência, por causa do meu passado, e aí eu acabo acreditando que aquilo já é tudo o necessário e eu me fecho a novas possibilidades. Então, as convicções, ela, na verdade, é um primo próximo dos bloqueios. Ele é um primo próximo das limitações. Então, temos que ficar muito atento, porque nós temos entendimento sobre as situações e sobre as pessoas, mas tudo isso através das nossas lentes, lembra? Situação que nós sempre temos falado sobre as lentes que eu utilizo, muitas vezes estão sujas, deturpadas, e não conseguimos de forma alguma entender o real motivo ou real situações para aquela coisa que se apresenta. Só que a minha mente, ela quer me entregar um resultado. E como que ela me entrega um resultado? Pegando tudo que foi do meu passado, todas as crenças que eu trago, os bloqueios, os modelos mentais, junta tudo e te entrega uma bomba. E aí você decide se você quer ou não aceitar. Só que veio da minha mente, e o que eu faço? Eu acolho aquilo como verdade, não dando direito algum sobre o outro. Só que muitas vezes o que eu entendi nada tem a ver com o que o outro entende. Então realmente tem que ficar atento a isso, né? E muitas vezes a gente não sabe nem o que tem pela frente e também não consegue ter a percepção sobre isso. Então nós temos que ficar atento com essas convicções. As nossas convicções fazem isso. Ela induz sempre a acreditar que nós já sabemos todas as coisas e não precisamos mais entender nada. Esse é o trabalho dela. Eu já sei, então para que eu vou precisar buscar mais conhecimento sobre isso? Para que eu vou querer entender essa realidade? Eu não preciso disso. Então, existiu uma experiência que foi feita que é muito pertinente para a gente entender sobre isso. Sobre o quê? As minhas convicções, porque as minhas convicções, ela traz um racional. E esse racional, ele se une todo e entrega para mim o que seria a minha percepção sobre aquilo.
Em Londres foi feito um estudo, uma experiência na verdade, um laboratório com um violinista muito famoso chamado Jorge Labelle. Ele tocou o violino na estação do metrô durante 1 hora e ele ficou ali tocando como ele faz, com toda a sua expertise, com sua forma de agir. E ele utilizou um violino, que agora não recordo o nome, mas é um violino avaliado em mais de US$ 1,5 milhão. E em alguns momentos, um ou outro transeunte ali, alguém que estava passando pela estação, parou por alguns minutos, poucos minutos, mas muitos somente passaram, sem dar atenção, sem dar não teve nenhum cuidado com aquele que se apresentava ali. Não abriram a sua forma de olhar e nem se abriram a ouvi-lo de uma forma diferente. Para que Jorge não fosse reconhecido, colocaram nele uma roupa comum e um boné, apenas isso. Então, se alguém parasse e olhasse com mais cuidado, com uma atenção maior, estando presente naquele momento, possivelmente aqueles que já ouviram tocar ou apenas em um vídeo, qualquer coisa assim, já perceberiam quem seria. Mas foi engraçado porque tudo isso que aconteceu, que fez com que um ou outro apenas parasse, é o que? Os nossos julgamentos, as nossas convicções pré-estabelecidas. Foi isso que essa experiência apresentou. Porque nós chegamos no lugar, o que é? Uma estação de metrô. Tá, tem um cara tocando violino? Beleza. E o que acontece ali? Eu rotulo ele. Ele tá tocando um violino aqui no metrô. E por que isso acontece? Porque ele é uma pessoa que não tem ainda reconhecimento. Porque ele ainda é uma pessoa que está tentando buscar o seu lugar ao sol. Mas eu nem tenho muito trato sobre isso e também não tenho muito cuidado e nem tempo para poder doar essa pessoa. Então eu rotulo e já penso que realmente alguém que está tocando na estação de trem não merece realmente a minha atenção. Então esses rótulos nós vamos colocando em qualquer situação de nossa vida, em qualquer oportunidade que nós temos, seja pessoal, seja profissional. E todos nós não valorizamos o momento que estamos vivendo. É aquela situação do estar presente, 100% presente. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então, é importantíssimo. Tome cuidado. E nesse mesmo dia da experiência, Jorge Labelle, depois de passar essa experiência que até mesmo para ele foi tocante, ele falou que foi uma frustração entender que as pessoas agem daquela forma. Ele tocou em um teatro lotado, o qual estavam presentes as maiores autoridades americanas e pessoas de relevância que pagaram um valor altíssimo para escutá-lo. E ele foi ovacionado no final do seu show por todos em pé, de uma forma a qual valorizavam tudo o que ele estava ali entregando. Mas o que mudou? Do metrô para o teatro. O ambiente? Sim, o ambiente, mas não somente isso. Mudou a convicção dessas pessoas, as ideias sobre aquilo que se passava, aquilo que se apresentava naquele momento. O modelo mental, o qual todos têm, você tem, eu tenho, e que nós temos que trabalhá-lo para que possamos aproveitar ao máximo, eles utilizavam isso, faziam o seu racional e davam a percepção que se ele apresentava naquele teatro cobrando um valor tão alto como foi cobrado, que era realmente alto, fora de qualquer padrão que nós acabamos tendo como percepção de ser caro, era mais do que o caro, e ele realmente teve o reconhecimento. Então as pessoas acabam, pelas suas convicções e pelos seus modelos mentais, acreditando que vale a pena sim
pagar o preço e participar daquilo, de tudo isso que é feito através de um filtro mental e a qual nós vamos medindo as coisas, colocando no tribunal da validação e damos um veredito sobre ser bom ou não ser bom, sobre aquilo através das minhas crenças, aquilo através do que eu entendo, e eu rotulo tudo aquilo e decido como que eu vou agir, sobre o modelo mental, que é a raiz, e é uma raiz profunda, sempre que irá se impor sobre qualquer coisa nova que eu queira aprender. Por isso, a dificuldade de nos abrirmos a aprender algo. Você percebe que a criança ela tem uma facilidade em aprendizado e depois, quando nós tornamos adultos, essa capacidade de aprendizado ela se limita? Não é que nós se limitamos. Na verdade, nós nos fechamos. Quer fazer um teste? Veja algo que você tenha curiosidade, que você se motive a buscar um pouquinho mais. Veja como é fácil você aprender sobre aquilo, porque naquele ponto, naquilo que te dá esse prazer, naquilo que te motiva, naquilo que te dá curiosidade, você não coloca as suas crenças e modelos limitantes atrapalhando toda essa jornada. Você, na verdade, você se abre a querer saber um pouquinho mais, a querer ter uma curiosidade, a querer entender aonde vai tudo isso. E aí que é o pulo do gato. Que você se abre apenas àquilo que te causa uma curiosidade. A percepção que temos fará com que as ações aconteçam. E por isso que nós falamos aqui da importância do nível de sua consciência. Não estar na mente, mas estar fora disso, na sua consciência real, no que é a sua essência, naquilo que te canaliza as coisas que realmente são importantes, para que você possa ver além do que os olhos colocam. É ver de forma mais clara, sem os modelos adquiridos. Então é compreender e observar por um novo ângulo. Você agora observa como sendo um telespectador. É a forma que vemos um filme, toda aquela trama, é dessa forma que nós temos que olhar as nossas mentes e não julgar. Somente praticar uma aceitação, porque isso você quebra as pernas dela, como a gente brinca, e aí ela não consegue tentar te entregar alguma coisa e te atrapalhar na sua caminhada. E aí você se abre a poder realmente fazer alguma coisa diferente. E não tendo os rótulos, não tendo os seus julgamentos, você pode utilizar de toda a sua inteligência adquirida, porque ela não vem com você, e desenvolver. Só que ontem até eu estava numa outra live e nós falamos sobre isso, porque você pode muito bem entender depois de conseguir sair fora desse mundinho fechado que é a sua mente, você entender que a inteligência não é tão importante, porque a inteligência nós não viemos ao mundo com ela. Ela é adquirida ao longo do tempo e eu vou evoluindo e fazendo com que ela cresça. Só que existe algo que a natureza nos dá, as nossas aptidões, os nossos talentos. Lembra do nosso guia universal que nós sempre falamos? Que ali está tudo já entregue, só que nós não conseguimos ler nas entrelinhas. E é tão legal quando você consegue perceber essas entrelinhas. Então, tudo já está ali. Você conseguir ver além do que poderíamos ter como entendimento da realidade. É uma percepção diferente sobre aquilo, essas coisas que determinam sempre. O conjunto das suas ações, elas nascem de tudo que você tem como modelo mental, das crenças. E onde você teve as suas crenças? São suas? Você nasceu com elas? Não. A única coisa que você recebe de graça são seus talentos, as suas aptidões. E aí você trabalha para evoluí-los. É assim. Os seus resultados são reflexos disso. Então, essa é a pergunta. Os seus resultados atuais,
eles são reflexos de quê? Entende isso? Reflexos de que são esses resultados? Porque eles sempre serão resultados daquilo que você acredita, daquilo que você tem como experiência e modelo. Então você pode até tentar explicar muitas coisas, acontece sem o meu consentimento, sem sua ação direta, não fui eu, não quis isso. Mas quando falamos realmente da realidade, de tudo que se apresenta na forma que são realmente as situações, as coisas, elas estão ligadas diretamente à nossa convicção. Elas são resultados de nossas convicções. Elas são escolhas feitas. Essas escolhas, novos resultados. E lembra do ciclo? A gente sempre tem vindo e puxado a situação do ciclo. A coisa, a minha percepção, pensei sobre isso, a minha percepção sobre a coisa, a minha movimentação sobre o que eu quero fazer nessa coisa, a minha ação e o resultado. Aí o ciclo terminou? Não. Ele inicia de novo. O resultado vem aqui, cria uma outra coisa e aí eu inicio o ciclo de novo. E aí, como tem sido esse ciclo para você? Tem uma influência direta. Então, atenção. Aí você pode até falar, mas existe um acidente. Sim, um acidente existe. Eles são situações, são as pequenas adversidades. Mas o que você faz a partir do ponto do acidente, qual vai ser a sua movimentação e a sua ação para colher um fruto, uma consequência sobre aquele resultado, isso muda o jogo. É como você sente sobre aquilo, um fato direto. Nós temos 3 tipos de situações que podem realmente influenciar. Aquela que é direta, na situação que você são diretamente ligadas ao que você faz, a sua ação inicial sobre tudo aquilo. Aquelas que possuem uma influência indireta, aquilo que você pode até tentar desenvolver algo sobre aquilo, e aquilo que você não tem influência nenhuma, que é o caso do acidente. Alguém veio e bateu no meu carro. Perfeito, é um acidente. Mas o que eu vou fazer agora que eu tenho esse resultado? Qual vai ser a minha percepção? Qual vai ser a minha movimentação? Qual vai ser a minha ação? E de tudo isso, qual vai ser o resultado? Então, é com você. É como você age sobre isso. É necessário sempre praticar uma aceitação, para que a sua mente não tenha como agir sobre isso e ela não tente estar te atrapalhando, te colocando algo que venha a fazer com que você crie, germine dentro de você uma ação errada. A aceitação é o único caminho que você não terá uma ação interna a qual pode motivar você a uma dor ou mesmo um ressentimento. As convicções, elas são sim crenças, e ela é intimamente ligada ao seu poder pessoal, o qual você tem uma força exercida em você e você entende que você tem certo ponto de poder pessoal sobre isso. Então você não vai conseguir ver além do que aqueles modelos apresentam a você. Então eles te limitam. Então o que você tem que fazer? Desenvolver o seu poder pessoal. Daquilo que você acredita, naquilo que você pensa ser justo. Um exemplo dessa percepção, de repente uma pessoa que tem uma percepção sobre a escrita. Ela faz um texto, ela apresenta esse texto que para ela é o máximo. Só que ela entrega ele a um crítico, alguém letrado. E ele vê que naquele texto não tem nada a ver com o que realmente poderia ser colocado aqui. Esse texto tem um contexto. E até mesmo
estar muitas coisas fora do lugar, fora de pontuação e sem entendimento até. E mesmo que essa pessoa, esse crítico, apresente a essa pessoa, olha, tá errado, tá assim, assim, assado, as convicções dela vai fazer com que ela acredite que o crítico está errado. E ela nem vai enxergar o que ele diz, porque ela olha com as lentes sujas, as lentes que ela foi criando ao longo do tempo. Só que praticar a aceitação sobre aquilo e entender aquilo que ele está dizendo é maravilhoso, porque abre portas para uma situação que é ruim no primeiro momento. Sim, claro, pô, tá falando que o que eu fiz é errado, o que eu fiz tá ruim, mas me abre a possibilidade, aí eu, na minha curiosidade, querer mais, querer fazer o diferente e ver mais dentro daquela realidade e até gerar informações e conhecimentos diferentes. E isso, acreditando no meu potencial, sendo trabalhado a minha aptidão, eu começo agora a escrever de uma forma melhor, a escrever com mais cuidado, a escrever dando um contexto e uma conexão entre todas as palavras. É assim, eu vejo que tudo que eu estou entregando agora foram mudado as formas de olhar e as formas de percepção. E assim, as limitações de tudo que eu poderia ter, o qual não me deixariam entender e nem crescer em várias situações, agora se abre. Então, eu acabo abrindo a minha cabeça, vendo com ângulos diferentes e agora sem julgamentos, sem rótulos, eu me abro a tocar realmente algo que vai fazer com que eu cresça. E eu vou colher frutos diferentes, porque acredito nisso, porque eu já tenho o crer, é acreditar antes mesmo de receber. É ter a certeza que você já tem sem mesmo ter tocado. Essa é a realidade. Então, atenção. Muitas vezes, nós temos que já acreditar que tudo já temos, para que possamos atingir novos degraus. Então, as nossas percepções vão melhorando. Então é assim, as nossas convicções, elas vão estar ali, mas nós temos que ter as rédeas curtas com ela e fazer com que, se algo não dá certo, como eu ajo, se algo está dando muito certo, como eu ajo também, é ver por um ângulo realmente novo, diferente, abrir a entender as coisas, ponto a ponto, e assim ter uma outra percepção sobre isso que eu vejo, isso que eu quero sim continuar seguindo, ou outros que eu tenho que deixar de lado. É assim. Às vezes as convicções nos limitam até mesmo a deixar o que deveríamos ter deixado há muito tempo para trás, e isso acaba sendo uma situação que não nos permite viver uma nova realidade. Então, sempre vai ser limitantes em crescimento. Ela não vai te dar essa oportunidade. Em tudo que você nem mesmo tem a informação ou mesmo conhecimento de onde você pode chegar, aonde você pode atingir. E digo, qualquer um de nós, eu, você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, qualquer um de nós podemos criar coisas incríveis somente por deixar de lado nossas convicções e essas crenças e até mesmo esses modelos que nós vamos guardando nos bolsos e vamos pegando como realidade. Ah, caramba, mas por que isso acontece? Porque as pessoas que nos ajudam jogando essas crenças, na verdade elas querem o nosso bem. Louco isso, né? Mas é. Elas, dentro da limitação delas, de tudo que elas aprenderam, das crenças que elas tiveram, elas acreditam que fazer dessa mesma forma, passar para frente, passar o bastão, seria um ponto de mostrar um amor e
e uma forma de cuidado com você. Mas está tudo dentro da lente dela. Só que como são pessoas às quais demos a chave da confiança, são pessoas que estão podendo tocar em nosso íntimo, elas acabam entrando por nós sem filtros. E quando entra sem filtro, ela se instala. É como se fosse um vírus, né? Ele vem e se instala. E pra gente é normal, porque na verdade nós acreditamos naquilo que ele passou. Por quê? Porque é uma pessoa que tem a nossa confiança. É assim. Então, não tente saber como tudo funciona. Você vai ver que você pode ter uma vida plena, muito melhor, muito mais simples, com muito mais amor, com muito mais paixão naquilo que você está fazendo, com uma motivação completamente diferente, com uma situação completamente melhor para você, para todos que circundam a sua mesa, aqueles que estão mais próximos. Você pode ser a razão ao qual essas pessoas podem evoluir, porque a partir do momento que você começa a se mover, a partir do momento que você começa a ter uma ação diretamente, você vai acabar tendo um resultado muito positivo em você. E o melhor de tudo, as pessoas que você exerce influência, como sendo aquela que tem as chaves que tocam o íntimo, que é você com uma conexão boa com sua esposa, você com uma conexão boa com seu marido, você para com os seus filhos, você vai ter essa abertura para colocar ótimas sementes para eles, para que eles possam ter uma nova realidade. O que nós fazemos aqui e o que nós estamos conversando, partilhando nesse estudo um pouco mais profundo sobre o óbvio que ignoramos, é um chamado de atenção para nós, que nós já estamos nessa caminhada, mas o melhor de tudo, é uma abertura de portas para uma nova realidade para nós, mas para os nossos filhos, uma oportunidade gigantesca de crescerem e ter uma jornada de sucesso, abundância, de prosperidade, no que eles tiverem como percepção de talento, de aptidão, ao qual cada um deles vai desenvolver. Não é o que você gosta, não é o que você acredita ser bom. Ah, eu queria que ele fosse médico, eu queria que ele fosse engenheiro, eu queria que ele fosse músico. Mas ele quer ser cozinheiro. Deixe fazer com que aflore os talentos e as aptidões. E faça isso também com você. Perceba como vai mudar a sua vida. E observe. Continue o cuidado em observar a sua mente. E sempre que ela querer te conduzir por um caminho tortuoso e de repente tenebroso, puxe as rédeas, grite um silêncio Bruno e vamos lá. Faça com que as coisas criem flores pelo caminho, como você deseja que seja. Um ótimo dia, que você tenha um dia esplêndido. E amanhã vamos falar sobre um ciclo. Foco, tempo e problema. Bravo, hein? Talvez seja uma das melhores aulas de toda essa série. Esteja presente. 7h45, amanhã. Te espero. Tchau, tchau.